Olá pessoal, tudo bem? Continuando mais um vídeo, esse aqui é o vídeo parte 4, né? O vídeo 4 que nós analisamos o edital do processo seletivo simplificado para compor aí o banco de reserva, cadastro reserva dos professores que serão aí contratados para o ano de 2022 da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom, vamos continuando, aqui faltam alguns itens, tá? Antes de iniciar aí no item 5, pessoal, só falar rapidamente o anexo 3. No anexo, eu vou dar um pulo lá na frente, pro finalzinho. Esse anexo ele trata das cidades, ó, então é interessante que a gente veja aí todas as cidades as quais teremos aí as vagas, tá? Anexo 3 do edital, o pessoal estava me perguntando onde vai ter vaga de educação infantil. Ali está dividido, na primeira coluna a gente tem a etapa e modalidade. Então, ó, educação infantil será no município de Campo Grande, né, opção de inscrição. Então, processo seletivo simplificado, para a constituição de banco de reserva de profissionais para a função docente temporária na rede estadual de ensino. Então, os municípios de opção de inscrição para a educação infantil Campo Grande. E aí, ó, para os anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação especial, temos aí os municípios quais? Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguaçu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Carapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cacilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deudápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jati, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sete Quedas, Cidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina. Essas são as cidades, né, as quais teremos as vagas aí desse certame, desse processo seletivo, tá bom? Vamos voltar lá no item 5. Deixa eu ver... Passei um pouco. Vamos descer aqui. Item 5 da etapa 2, prova escrita objetiva. Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os conteúdos, tá? Os conteúdos os quais temos de legislação educacional e os conteúdos ligados aos conhecimentos pedagógicos. Item 5.1. A prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório será realizada nos municípios de Campo Grande e de Dourados, em data, horário e locais a serem divulgados por meio de um edital próprio, ok? Então, assim, é bom verificar depois esse edital e acompanhar sempre. Prova escrita objetiva terá duração de 3 horas, será realizada na data provável de 15 de novembro de 2021. O que eu falo em relação ao tempo, pessoal? Uma prova de duração de 3 horas, naquele tipo de questão que se tem aí uma questão que é um enunciado, você tem que dizer se é certo ou errado, é um tempo bacana. Entretanto, para provas nas quais você tem que ler um campo que é o gatilho, né, que seria o enunciado da questão. E aí depois você tem que ler um texto base, se tiver texto em algumas questões a gente sabe que tem. E aí depois você tem que ler as alternativas, as 5 alternativas, alternativa por alternativa. Pode ser um tempo um tanto apertado, então assim, a gente tem que verificar realmente na prova como é que isso vai se dar. 30 questões, né, um tempo hábil de fazer uma prova de 3 horas, entretanto a gente tem que tomar um cuidado para não termos aí um enunciado muito grande, vai ficar muito desgastante. Bom, durante a realização da prova escrita objetiva, não será permitido ao candidato a realização de consulta a quaisquer tipos de materiais. Então isso é bem básico, né? Eu destaquei esse item aqui, ó. Para a realização da prova
escrita objetiva, os candidatos deverão comparecer aos locais designados no edital de convocação, com antecedência mínima de 30 minutos do horário estabelecido para o fechamento dos portões, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul. Portanto, o que? O original do seu documento oficial de identificação com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, que não apague, fabricada em material transparente, além de outros objetos individuais especificados nesse edital. Parece algo muito simples, muito primário, entretanto, a gente tem candidatos aí, o último certame que eu participei, o camarada estava na fila, né, à frente, para entrar na sala da frente, e eu ouvi que ele estava sem caneta, ele estava me pedindo na fila se alguém tinha uma caneta para emprestar para ele. E era uma prova na qual a caneta permitida era a caneta preta. Então acontece as pessoas se confundirem, esquecerem, não se organizarem, acontece. Então, você fique organizado aí, já fica a dica, que você eliminará com certeza algum candidato que não se organizou. Então, daqui para frente é a concorrência mesmo. Pessoal, é importante aí, então, tomar cuidado em relação ao horário. 30 minutos eu acho muito apertado para a cidade de Campo Grande. Então, vá com antecedência de, sei lá, 1 hora, né, 50, 40 minutos, porque há alguns pontos aqui os quais podem ficar bem congestionados. Então, ó, sei lá, Anguera Underp, o FMS, o SDB, o CDB, o CDB, algumas escolas, né, em algumas avenidas, pode gerar alguns transtornos em relação ao trânsito. Então, assim, o edital não avisa sobre um escalonamento. Vamos esperar o edital de convocação se haverá algum escalonamento de grupos, que em alguns certames Brasil afora, durante agora o período pandêmico, eles estão fazendo, grupo A vai entrar, sei lá, com 40 minutos de antecedência. Os candidatos do grupo B vão entrar com meia hora de antecedência, os candidatos do grupo C vão entrar com 20 minutos de antecedência. Aqui nesse edital não fala isso, vamos esperar aí o edital de convocação. Entretanto, pode ter muito congestionamento. A gente sabe que o último certame, muitos ônibus vieram aí do interior, ônibus fretados, e muitas vezes eles circulavam aí nos próximos aos locais de prova, com grande dificuldade para achar lugar, para achar estacionamento, para parar e deixar os seus candidatos, né, das cidades do interior. Então, se organize. Tem mais algumas informações aqui. O candidato, ao ingressar no prédio para realizar a prova escrita objetiva, deverá dirigir-se à sala em que prestará a prova. Né? Ser identificado, tomar seu assento e aguardar. Após o ingresso do candidato na sala em que prestará a prova, não será permitida a sua saída. Né? Então, assim, chegou, estou com vontade de tomar água. Vá lá e carregue, procure um bebedor mais próximo e carregue sua garrafinha. Cheguei, estou muito apertado, então já vai ao banheiro antes de entrar na sala. Para não ficar aí ansioso demais, né? Ou perturbando os fiscais. Bom, outro item de destaque, pessoal, que eu deixei aqui bem estabelecido, é o quê? Não será permitido ao candidato retirar-se do local de aplicação de provas a qualquer tempo. Então, ele portando o caderno de questões, de modo que será fornecida pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, a FAPEC, folha específica para rascunho, no qual o candidato poderá anotar manualmente as alternativas marcadas na respectiva folha de respostas, permitindo sua posterior conferência a partir do gabarito oficial preliminar da prova escrita objetiva. Então, não pode levar o caderno, ok? A qualquer tempo. Nos últimos meia hora, nos últimos 15 minutos, pode levar o caderno? Não, não pode. Não vai ser fornecido. Após o encerramento das provas, a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura disponibilizará aos candidatos para consulta por meio da página oficial os exemplares das provas aplicadas. Os 3 últimos, né, deverão permanecer até o último deles terminar a prova. Tem algumas aí questões que envolvem o zelo, né, e para que todo mundo saia da prova juntos. E aí a gente vai para mais um item aqui que eu grifei, né, que relaciona-se à prova mesmo escrita. A prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório será avaliada de 0 a 30 pontos e constará de 30 questões de múltipla escolha. Então, cada questão valerá 1 ponto, né? E cada questão conterá 5 alternativas e uma correta, integrando, né, as várias matérias especificadas no quadro de baixo. Então, estamos dividindo as provas em grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Grupo 1, conhecimentos de legislação educacional. Grupo 2, conhecimentos pedagógicos. Grupo 3, conhecimentos específicos da etapa componente curricular. 5 questões de conhecimentos de legislação, 10 questões de conhecimentos pedagógicos e 15 questões de conhecimentos específicos, tá bom? Então, as respostas
das questões da prova escrita deverão ser marcadas na folha de respostas utilizando a caneta de tinta azul ou preta, né? Você tem que marcar aquelas bolinhas, né, ou quadradinhos, os espaços com preenchimento total. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na folha de respostas. A folha de respostas personalizada é o único documento válido para correção. Não amasse, não molhe, não dobre, não rasgue. E a gente torce para que não seja que nem a prova da Funrio, na qual você tinha um cartão de respostas colado com a primeira página, uns grampos muito ruins para que a gente pudesse fazer o manuseio. Um cartão de resposta que era uma folha simples de papel sulfite, papel A4, muito frágil, muito fina. Olha, estava uma verdadeira bagunça. Esse é o relato aí de quem fez. Então, assim, tomara que essa folha de respostas seja um cartão adequado, como que a gente imagine, um papel cartão mesmo, de grande qualidade. O candidato deverá entregar a folha de resposta devidamente preenchida, assinada e com a frase. Verifica uma frase. Tem gente que se confunde, não escreve a frase, não assina, e aí pode passar batido e ser eliminado. Tá bom? Mais algumas coisas. Vamos para frente, até onde eu grifei ali. Vai ter lá a questão de recursos, tal. Depois você faça uma leitura mais aprofundada. A questão eventualmente anulada terá o ponto respectivo atribuído a todos os candidatos que realizaram a prova escrita objetiva, indistintamente. Então, assim, aqueles recursos que eu falei, bom grupo, porque uma prova de física, né, tem 3 questões que a categoria dos professores de física pensam estar incorretas ou mal elaboradas. Então, cada candidato faz o recurso de uma questão e vocês conseguem verificar quem pode fazer recurso de cada questão. Prova de história, mesma coisa, prova de educação de artes, né, e aí vai. Bom, vamos a seguir. Tem mais alguns itens em relação à avaliação. Não fazer rasura é importante, né? Esse item que eu destaquei será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obter um mínimo de 50% do total de pontos da prova, ou seja, 15 pontos. Então, ela tem um caráter eliminatório? Tem um caráter eliminatório. Então, vai classificar em relação ao quantitativo de acertos, né, e prova de títulos e somatório e tudo mais, e também em relação à nota de corte, tem que acertar no mínimo 15 questões. O resultado da prova escrita objetiva conterá a relação nominal de todos os candidatos convocados para essa fase, em ordem alfabética, acompanhado da respectiva pontuação obtida e da situação do candidato na etapa, expressa pelas palavras aprovado, reprovado e ausente, conforme sua situação individual. A gente torce aí pro pessoal, né, da nossa galerinha, a turminha do bem, né, da maratona aí de concurso, aqui do nosso grupo, né, de colegas aí, professores e professoras bem antenados, que a gente veja sempre a palavrinha aprovado nessa listagem. Vamos na fé, vamos torcendo, vamos para frente, né? Vamos perseverar. Pessoal, item 6. Deixa eu ver aqui. Item 6 no próximo vídeo. Vamos que vamos.